Vamos falar um pouco hoje, nesta aula de filosofia, sobre a estética proposta e defendida por Theodor Adorno, que foi um dos grandes filósofos promovedores e pensadores dentro da temática da estética. Isso ocorrendo entre os séculos 19, tá? E mais precisamente entre os 2 anos de 1958 a 1959, que ele vai discutir e formar todo um arcabouço de conteúdo, temática sobre a estética. Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu sentado. Muito bem. Então, com isso, nós vamos ver que Adorno ele havia desenvolvido uma interpretação do Fedro, tá? De Platão, do pensamento platônico, e depois de desenvolver esta interpretação, ele vai propor em uma exposição dois assuntos muito importantes que vão ser o Tarlans e o Touch, que vai ser justamente o belo e o discurso sobre ele. Então, ele vai discursar sobre o belo, o que vai remeter a uma ideia de brilho da beleza, da estética da beleza, da suntuosidade da beleza, que vai atingir inicialmente os sentidos, notadamente da visão, do primado da visão de Adorno, que vai interpretar em termos do processo racional do esclarecimento, que é voltado para o domínio da natureza. Tá? E se nós formos analisar e ir acompanhando, Adorno vai citar também Platão, que vai escrever sobre o Logos dentro da perspectiva de invisibilidade aos sentidos, lembrando principalmente que a razão em que Platão está discorrendo o seu pensamento e a sua abordagem, ela é objetiva e é a razão das coisas mesmas, tá? Ou de uma objetividade, tá? O que Platão quer dizer aqui é justamente se o em si, que é o objetivo da razão, se tornar-se visível, a racionalidade das coisas mesmas, no fundo, a ordem verdadeira do ser, não é? E nessa proposta, os homens sentiriam então um desejo, que seria esse o anseio, tá? Da qual não continuariam por mais tempo no aspecto do condicionado, de ser condicionado ao seu pensamento, tá? Então nós temos que ver também que Adorno adverte em Platão que não se trata apenas de uma razão objetiva, mas de uma razão também que tem, de algum modo, o seu lado subjetivo, tá? Tem seus perfis, tem seus arcabouços, seus propósitos, seus pressupostos. Então, num aspecto até subjetivo também. E a razão ela está mediada em nós pela razão subjetiva, por nosso pensamento, que contudo muitas vezes é um pensamento somente por legitimar-se em uma última instância, tá? Que é pela participação que nós temos como proposta dentro de um aspecto grego, a metexis, que das coisas dispersas, que na objetividade da razão se torna uma razão em si mesma. Tá? Com isso, nós vamos ver que Adorno vai lembrar que em Platão a beleza é objetiva. Por quê? Porque é uma ideia do original das coisas, com a especificidade de que ela é a ideia mais brilhante e mais suscitadora de eros, amor, além de ser a única ideia diretamente contemplável, visível, no sentido mesmo até de evidência da visão de um modo até que a beleza individual ela se torna uma cópia, imitação, emulação e uma minimeses da ideia de beleza, em direção à qual se inicia, né, o amante tendendo pelo eros, tendendo pelo vamos supor assim, pelo atrativo, pela beleza, pela estética do ser, tá?
E aí, a partir desse contexto, a ideia de beleza ela começa a se assinalar em Adorno. E em Platão, esta proximidade de noções do interesse e da faculdade do desejo, tá? Começa a ser trabalhada. Então a condução a beleza ela se torna um processo de uma sublimação pelo qual o iniciado, ou seja, aquele que está atraído, tá? Ele vê um rosto, ou vê um corpo, ou vê uma imagem, ou vê um físico, e ele se torna, ou ele é tomado, tá? Pelos tremores e até pela própria febre, que também pode lhe agitar e levar um transitar da sua alma, que vai lhe conduzir aos olhos e à emanação de uma perspectiva, de uma beleza própria e objetiva, que não vai, nesse contexto, para Adorno, não vai escapar de uma visão de beleza, que em Platão, nesse caso, vai mostrar um misto de prazer e sofrimento. Um outro também aspecto é tratar-se na comoção platônica diante da beleza de um processo em que a transcendência da imediatividade empírica é uma elevação mesclada de prazer e dor, que é totalmente alegorizada pelo crescimento das asas, tá, no Fedro, e ela se torna um adorno que vai importar sobretudo com o conceito de beleza como uma ideia contemplável, visível pelos sentidos. Então, Adorno vai assinalar um caráter paradoxal do belo, que vai ser o portador de algo espiritual da ideia e ao mesmo tempo algo presente aos sentidos. Nessa proposta, nós precisamos também avaliar que, segundo Adorno, Platão capta de um modo mais satisfatório a dialética do espiritual e do sensível, o mundo sensível das ideias, o mundo inteligível, né? Belo de que e aí entra no sensível do belo do que as teorias idealistas posteriores a Platão. Então, em Platão, o efeito do belo é descrito como um processo dialético, que é em si mesmo a unidade do ser atraído. E até podemos considerar repelido, tá? Com um processo que vai pairar entre o condicionado e o incondicionado, entre o prazer e o desprazer. Nessa perspectiva ainda de estética proposta por Adorno, Adorno vê no belo platônico um processo dinâmico que tanto no polo da ideia, da realidade objetiva, como no polo de um belo quando no aspecto subjetivo da satisfação da sensível e depois espiritual, então Adorno se lembra e propõe a partir daqui uma noção kantiana de satisfação desinteressada, que vai se seguir ao final de um processo de ascensão à ideia da beleza. Com isso, nós vamos ver que Adorno ele vai tematizar a arte como uma imitação, ou seja, o seu momento que nós chamamos de momento minimético, tá? Não como uma imitação de um algo objetivo ou de um algo determinado, que nós consideramos como enes bestimentings, e sim como a conduta imitativa, a conduta da identificação do ente como o que ele mesmo não é, como outro ente que nesse ato de imitação, ou seja, nessa fundamentação do algo de objetivação, de imitação objetivante, vai construindo todo um arcabouço estético. Então, para Adorno, Platão favorece essa concepção de pensar o belo, de pensar a beleza, e partindo de um particular como cópia e imagem de beleza universal. É a partir daí que Adorno vai começar a usar Platão
para pensar uma conduta mimetética da base da arte, pela qual o belo no aspecto particular vai buscar a semelhança, não apenas a semelhança como algo específico, determinado, mas uma semelhança em si própria. É uma semelhança absoluta com a beleza e não com um objeto. Adorno, então, nesse aspecto, vai lembrar que a ideia de beleza, como semelhança, vai nos remeter à ideia de beleza como dor, que vai aparecer, por exemplo, em Schweiffer, como na concepção do retorno. Tá? Nesse aspecto, a ideia de semelhança ela se torna essencial e ela vai aparecer também em Frank Wedkin, que justamente no seu escrito, na sua poesia e obra famosa, A Caixa de Pandora, que é um drama de Lulu, um amor que cega e provoca sofrimento. Tá? Então, Adorno ele transmite nesse aspecto dessa poética que o momento da dor corresponde, sem dúvida, à essência da beleza, que é em si mesma dinâmica, processual, mas oscila entre a atração e a rejeição, de um modo tal que corporifica para nós, ao mesmo tempo, uma utopia e uma distância da utopia. E ela incorpora em si todo um sofrimento, uma contraditoriedade da existência, que Adorno vai vendo e vai concebendo representantes dessa tendência, e justamente em Baudelaire, em Wagner, que mostraram e que defenderam que a afinidade da beleza com a dor e com a morte tem uma certa conciliação entre o surgir e o desaparecer, o desenvolver e o deixar de desenvolver, o construir e o desconstruir. Com isso, nós vamos neste momento dar uma pausa, um intervalo nesse nosso dialogar. E na próxima aula nós continuamos então estudando a segunda parte do contexto temático da exposição sobre estética feita por Adorno. Obrigado a todos e não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e fortaleça aí nós compartilhando o assunto. Obrigado a todos.